Oi, gente. Hello, hello, hello. Hello, everybody. Como vocês estão? Eu sou Renata Canto. Estou aqui para falar coisas aleatórias, absurdas ou não, ou até coisas banais. E é isso, vamos que vamos. Gente, a pauta ainda é sobre viagens. Preciso falar das minhas viagens, gente. No momento que você para de viajar, como é que você alimenta a sua alma? Continuando a falar das viagens. E é isso. Então, o que acontece, gente? Tô aqui para relatar minha experiência não tão boa com Recife. Recife, com todo respeito, mas não curti, não consegui curtir. Eu já fui para Recife uma vez, essa era a minha segunda vez em Recife. E eu estava muito empolgada para revisitar o centro histórico de Recife, agora com mais maturidade, com mais calma, assim, com outro olhar também, né? Com um olhar mais atento, porque eu havia considerado meu antigo olhar mais distraído, assim, mais ingênuo, talvez. Então, eu estava me preparando para vivenciar essa experiência com Recife. Mas aí, o que aconteceu? Havia uma pedra no meio do caminho. Vamos por partes, né? Eu havia comprado a minha hospedagem pelo Booking, online, bonitinho, no hostel. E eu não reparei, eu acredito que tenha passado despercebido, que era um hostel misto, né? Eu já fiquei hospedada em hostel misto. Eita, engasguei aqui. E não tive nenhum problema, assim, que tanto na recepção, porque tinha pessoas para acolher, para guiar, eram ambientes equilibrados, então nunca tive problema. Aí tá, ok. O que aconteceu? Quando a gente chegou lá nesse hostel, na verdade, antes de chegar, eu já tava sentindo uma vibe muito estranha da cidade. Recife pra mim é um pouco estranha à noite. Eu não sei dizer se é a questão de ter prédios muito antigos, se é a questão dos moradores de rua, mas me passa uma vibe muito desconfortável. Então esse caminho que eu fiz pela noite de ônibus para chegar em Recife me causou já um mal-estar. Enfim. Aí quando a gente chegou lá no hostel, primeiro a gente tinha um cara lá na porta esperando entrar. Ele tinha tocado no telefone, ele tava tentando se comunicar e não tava tendo nenhum resultado. Aí eu fui checar no meu telefone e eles tinham mandado as informações a respeito das chaves, né? Isso era domingo à noite, estávamos enfatizar para realmente justificar porque as coisas estavam mais difíceis de serem solucionadas. Ok. Aí eu consegui informação, eles passaram no código e tal, tinha 3 chaves lá. Então deduzimos uma minha, da minha irmã e outra desse rapaz. E tinha mais outro também lá de fora. Aí já ficou uma coisa meio... Ok. Entramos lá no hostel, não tinha ninguém, assim, pra acolher a gente, pra dar informação. Parecia mais um esquema Airbnb, entendeu? Pega sua chave, vai pro seu quarto e viu a sua vida. A recepção tava fechada, tava trancada, tinha somente os banheiros disponíveis. O quarto, aparentemente, tinha uma área pra você colocar roupas lá em cima, que também estava fechado. Tinha a cozinha. E depois eu reparei que a cozinha não tinha fogão, não tinha água, tinha só micro-ondas, enfim. Aí só que quando a gente subiu lá pra ver nosso quarto, né, esse cara também foi subindo, foi engraçado que o cara foi subindo junto com a gente, né. Aí também que a gente achou que ele fosse para outro caminho, enfim. Quando a gente chegou pra ir pro nosso quarto, só tinha homens no nosso quarto. E tava uma coisa estranha porque tinha um cheiro de homens, né? Um cheiro estranho. Nada contra os homens, tenho amigos que são homens, mas tinha um cheiro estranho. E tava uma coisa meio estranha, assim.
E foi uma situação muito ruim, porque foi a primeira experiência que eu tive de não ter ninguém para solucionar esse problema. Eu tentei até mandar uma mensagem para as pessoas e eles falaram, amanhã você troca para os responsáveis, né, de quarto. Mas aí a minha irmã ficou muito desconfortável. Cara, acho que tinha uns 4 homens e só nós 2 mulheres. E não só no quarto, mas como no rosto, a gente tava com a impressão de que só tinha homens no rosto. Não tinha mulheres circulando. A única mulher que a gente viu circular no outro dia foi a funcionária. E tinha uma outra também que apareceu lá, mas foi logo embora. E ela tava também muito constrangida. Aí a gente não conseguiu ficar nesse rosto. A gente saiu e comprou, meio que em cima da hora, solicitou um outro rosto feminino para poder dormir com mais calma, porque a gente tava muito estranho. Tava muito estranho, não tinha ninguém ali pra atender a gente, ou socorrer a gente, ou ajudar a gente, enfim. A gente mudou pra outro assim em cima da hora. Esse outro rosto, cara, era um amor, uma gracinha, gratidão. Mas eu acho que aquele rosto não deveria estar funcionando, tá? Gratidão por você ter me aceito, mas não tinha condições daquele rosto existir, porque estava em situações muito precárias. Mas enfim, me serviu, me ajudou, me acolheu. Gratidão novamente por isso, mas gratidão com algumas críticas que são relacionadas principalmente à saúde, gente. Tem coisas que, por maior que seja a boa vontade, a gente tem que realmente tomar conta de algumas coisas. Então, em relação a higiene, enfim. Não vou entrar muito em detalhes, porque realmente o cara foi um amor de pessoa. Espero que ele ganhe dinheiro e consiga reformar e melhorar aquele rosto. Enfim, a gente passou essa noite nesse rosto. Aí no outro dia a gente falou, vamos tentar mudar para um quarto mais equilibrado ou um quarto feminino. E a gente também sonha ficar mais um dia lá, entendeu? Aí quando a gente voltou para esse rosto, a gente encontrou uma funcionária. Aí a gente conversou com ela e tal, então tem que trocar, colocar a gente num quarto mais equilibrado, porque só tem homens, tem muito mais homem do que mulher, então a gente não tá se sentindo bem, confortável e tal. E ela falou, não, esses homens todos vão embora, não vai ficar ninguém aqui, só vai ficar só um menino que praticamente parece que mora lá, coitado, né? E vocês podem ficar tranquilas, mas mais tarde os responsáveis irão chegar e se vocês quiserem trocar, vocês trocam. Ok, e minha irmã também mandou uma mensagem pro pessoal solicitando a troca, eles nem responderam. Ok, aí nisso minha irmã foi pro quarto, ela ficou dormindo e eu fiquei no quarto, só que eu fiquei mexendo no celular. E tinha um menino muito estranho, pra mim ele era estranho, né? Talvez pra outra pessoa ele fosse normal. Que ele tava meio que, sabe aquele povo sem rumo? Não gosta de gente à toa, não gosta de gente sem rumo. Ele tava meio que sem rumo, ele tava andando pra um lado, pro outro, ele saía, ele entrava, e ele não tava se concentrando em nada fixo. Talvez ele estivesse ansioso, talvez ele estivesse passando por alguma coisa na vida dele, mas eu não sei. E ele tava meio que... A presença dele tava me gerando incômodo, porque ele praticamente ficou o dia todo, assim, a gente chegou lá pela manhã, descansou um pouco porque tava chovendo, saímos e voltamos à noite. E ele tava naquele mesmo movimento de agonia, assim, de inquietude. E eu comecei a ficar com medo desse rosto. Foi a primeira vez que eu senti isso, assim, medo de verdade. E a gente não conseguiu encontrar os responsáveis. Quando a gente... Ok, a gente chegou lá de manhã, a gente saiu novamente para ir para Olinda, a gente voltou. A mulher garantiu que o pessoal estaria lá até 10 horas da noite, eles não estavam. E os caras parece que tinham aumentado a quantidade de homens. E como eu falei, só tinha homem naquele posto, não tinha mulher. Não tinha mulher circulando lá, não existia mulher, só tinha rastro e cheiro de homens. Aí quando a gente viu que ia piorar, a gente saiu novamente. A gente ficou andando pelo shopping, lá de Recife, enfim. E a gente falou, cara, a gente tem que dar um jeito, porque não queremos pagar mais um dia pra dormir fora, porque a gente já tava pagando ali sem dormir. E
que desembolsar mais 50 reais, né, 100 reais pra dormir em outro lugar que a gente nem tá. Cara, a gente não tava mais com vontade de aproveitar, a verdade é essa. Recife começou a perder a graça por essa questão desse descaso, assim, das pessoas não se importarem. Eu senti que tinha uma energia de, aceita aí, dorme aí. E eu achei, assim, de um péssimo gosto de uma pessoa colocar 2 mulheres num quarto que só tinha homens. Ela poderia... Cara, tinha vários quartos, era um hostel grande, que aparentemente estavam vazios. Dava pra perceber que eles estavam vazios. Por que ela não remanejou a gente pra outro quarto? Ele ou ela, sei lá. Por que eles não responderam as mensagens, assim? Por que eles não fizeram nada pra fazer com que a gente se sentisse bem? Eu acho que por ter sido diárias muito curtas, eles não se importaram, assim. Realmente coloca todo mundo nesse quarto e pronto. Então isso foi gerando um mal-estar muito grande. Aí quando a gente voltou do shopping, acho que era perto de umas 10 horas e tal, a minha irmã foi para a escada, eu tava tomando banho, eu tava com uma tensão muito grande. Foi assim, eu tava com uma sensação muito ruim, né? Aí eu falei com ela, olha, vamos pra Pipa, né? Que a nossa viagem era pra ser no final do outro dia. Eu falei, vamos hoje pra Pipa. O último ônibus era umas 11 horas da noite, mais ou menos, eram umas 10 horas, dava pra chegar na rodoviária. E assim a gente fez, a gente saiu de lá, fez essas coisas. A gente foi pra rodoviária, o ônibus ainda atrasou, o ônibus foi chegar 1h da manhã pra ir pra Pipa, mas a gente não conseguiu, assim, curtir Recife. A gente pegou um racinho, assim, gratuito. E foi uma pena, assim, porque eu queria realmente voltar para alguns lugares lá, queria voltar pro Cais do Sertão, que eu tinha gostado, mas eu não consegui. A gente não conseguiu e foi um mal-estar meio que mútuo, assim, sabe? A gente tava desconfortável, tinha aquele menino estranho andando pro lado pro outro. Enfim, então a gente acabou desistindo, assim, a gente não curtiu o Recife, a gente só foi pra Olinda, acabou. O máximo que a gente fez em Recife foi comer uma pizza, ir pro shopping, porque a gente não queria ficar no hostel, e ir embora. Aí a gente praticamente perdeu nosso dinheiro naquela hospedagem, assim, nunca mais. E foi um trauma que eu fiquei, que, assim, nunca mais eu quero... Se eu puder pegar um quarto só pra mim, eu pego. Mas eu não quero mais quarto compartilhado nem feminino. Nem feminino, eu só quero só um quarto privativo, é isso. Não quero mais compartilhar. Aí nada, tudo meu e nada deles. É isso que eu quero agora, porque essa experiência em Recife me deixou traumatizada, assim. Foi o primeiro hostel que... Cara, e teve, sem falar que tiveram momentos que a porta tava aberta, assim, escancarada, não tinha ninguém. Falei, caraca, cadê as pessoas desse lugar? Cadê os responsáveis? Não tinha ninguém pra você conversar, não tinha ninguém pra você pedir uma ajuda. Enfim, eu achei muito à toa. Não vou mentir, achei que deixou muito a desejar. Mas que serve de lição, assim, pra prestar atenção nesses detalhes, assim, de não pegar mais quarto nisso, não pegar mais quarto com ninguém, na verdade, né? Observar se as pessoas estão lá na portaria, como é o tipo de acolhimento que se faz. Mas enfim, eu senti muito que eu fui muito negligenciada nesse lugar, assim, de não responder as mensagens, falar que as pessoas vão sair sem as pessoas saírem de fato. Então, é isso, né? Espero voltar para Recife mais pra frente e poder curtir de fato essa cidade. E é isso, gente, foi só um desabafo, né? Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e até a próxima. Tchau, tchau!